Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e não dá pra começar 2023 se a gente não olhar pra 2022. Bom, então antes de começar os recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever e lembrando que no box de descrição a gente tem o link para a loja do Capitão Onigiri e o cupom de desconto aqui do canal. Então você pode comprar quadrinhos, mangás, acessórios, uma boa seleção de livros e no fechamento da compra, inserindo o cupom aqui do canal, você ainda ganha um desconto extra que é sempre muito melhor. Bom, basicamente todo final de ano, começo de ano, a gente aqui do Booktube acaba fazendo os tradicionais vídeos, né, de melhores, piores, quais são as metas para esse ano. Eu ainda não pensei nos 12 livros que eu quero ler agora nesse ano, até porque sobrou metade da lista do ano passado, então provavelmente eles vão estar nessa listagem, então isso vai ser um próximo vídeo, mas eu tirei um tempinho para pensar um pouco sobre as leituras de 2022 como um todo. Foi um ano que, basicamente, eu li menos livros, mas os livros que eu li foram muito bons, mas eu li muito quadrinho e muito mangá. Eu dei uma desacelerada aqui com o canal, vocês devem ter percebido, porque a minha vida fora do YouTube, que é a que paga as minhas contas, ela basicamente ficou muito corrida por causa do trabalho. Eu espero que agora no ano 2023 dê para melhorar o ritmo de um modo geral, mas mesmo com o ano de 2022 muito corrido, muito cheio de trabalho, muito atribulado, eu ainda fiz boas leituras. Só que também fiz muitas leituras ruins. Então, em vez de eu dividir o vídeo entre melhores e piores, né, fazer 2 vídeos separados, eu decidi fazer algo diferente. Eu decidi pensar numa lista de 10 leituras que eu fiz, indo da pior leitura de todas até a melhor leitura do ano de 2022. Então, basicamente é um ranqueado do que eu li de pior até o que eu li de melhor. E isso me dá a oportunidade de falar mais de alguns títulos, principalmente ali na faixa do meio, que foi a parte mais difícil de definir. Tipo, definir o pior e definir o melhor foi muito fácil, mas definir a faixa do meio ali, do 5 até o 8º, foi bem complicado pensar nas posições e o porquê que eu estaria colocando elas naquele local. Então eu espero que seja um ranking divertido do ano de 2022. Então vamos começar já com o que é certeza que é a minha pior leitura do ano, que é Estranha Beira-Mar, da Kikana, que é um mangá publicado pela editora New Pop. Tem vídeo aqui no canal que inclusive eu gravei com o Fábio. E basicamente é horrível, nada se salva nesse mangá. Na verdade, a única coisa que se salva nessa história é a arte, que é razoavelmente bonita, muito bonita na verdade, mas de enredo é tudo tão detestável, é tudo tão horrível, é tudo tão forçado. Imediatamente tenho crise de ansiedade. É simplesmente a pior coisa que eu li nesse ano. Existe uma certa problemática no fato de que, como homem gay, eu faço uma leitura diferente, né, de Boys Love, porque eu sou o que está sendo retratado ali naquela história, mesmo sabendo que, historicamente, histórias de Boys Love são dedicadas a mulheres no Japão, e tem toda uma questão de debater gênero e etc. Mas isso não me importa, mangás são um produto cultural de exportação, então, obviamente, eu vou fazer uma leitura enquanto um homem gay ocidental. Dito isso, quem gosta, parabéns, show de bola. Eu achei horroroso, achei que ele falha completamente em todas as tentativas de criar um drama. O enredo é completamente picotado e alguns personagens ali são completamente desnecessários. Então, definitivamente, esse é o 10º lugar. Em 9º lugar, mas não tão distante assim, a gente tem ele, o queridinho aqui do canal, Inio Asano. Não podia ser outro, senão Nijigahara Holograph. Eu sei, vocês estavam esperando que fosse Solanin, mas eu fui ler o Nijigahara e muitos amigos gostam ativamente desse mangá. E eu falei, talvez possa ser um Inio Asano bom, e eu achei a coisa horrível.
É aquele problema do Inio Asano que eu já tratei em alguns vídeos. Basicamente ele pega algum tema meio complexo, tipo, que nem em Popum ele pegou depressão, no Solanin ele pega falecimento. Nesse aqui ele pega basicamente situações de abuso, bullying e assassinato e cria uma história com personagens completamente esquecíveis e que tem uma capa, né, um quê meio de realismo fantástico na história. E ela só se perde. Ela falha como thriller, não é um thriller interessante. Ela falha como desenvolvimento de personagem, mas principalmente aquele final é ofensivo de ruim. É ofensivo. O modo como o Inio obrigatoriamente amarra todas as histórias paralelas que estão passando em torno daquele colégio, daquele campo, né, de borboletas que ele retrata, o modo como ele amarra aquilo só me soa forçado e exagerado, e qualquer mensagem que ele queira passar por ali eu só achei extremamente cansativa. É o 9º lugar e só não é o 10º por frações de nota, assim. Em 8º lugar, temos um livro, temos uma novela, Os Mortos, de James Joyce. Tem vídeo aqui no canal, é um clássico. Eu não desgosto ativamente dele, como eu desgosto ativamente de Estranha Beira-Mar e Nijigahara, mas Os Mortos ele tem um fator que é um clássico, é uma leitura rebuscada e até bem pesada, e a gente conversa bastante no vídeo sobre isso, mas eu acho que a principal questão dessa posição dessa novela em específica é que ela não é necessariamente divertida. Você tem que ler essa obra com uma proposta muito clara na sua cabeça de eu quero entender mais de James Joyce, ou eu quero entender mais sobre a cultura daquele local que ele está retratando, com todos os hábitos daquela família, pois é uma história nuclear em que a gente tem uma ceia de Natal de uma família. Então a gente tem ali algumas questões do próprio James Joyce sendo trabalhadas e ditas dentro da obra. Mas você precisa de um arcabouço teórico bom para poder conseguir aproveitar aquilo completamente. Então ela está em 8º lugar muito porque a experiência de leitura dela foi difícil, foi complexa, e menos por ela ser ruim. Acho que é mais pelo nível de complexidade da obra. Em 7º lugar, teremos polêmica, porque para mim a 7ª pior leitura, acho que 7 ainda é o pior, a 7ª pior leitura do ano foi Órbita de Inverno, de Everina Maxwell, publicado no Brasil pela editora Suma, e é uma obra... eu não sei, ela é um sci-fi, ao mesmo tempo que ela é um romance, mas ela meio que não se aprofunda em nenhuma das duas coisas. A gente tem uma trama espacial muito interessante sobre um grande império e o modo como os príncipes e princesas da família real são arranjados em casamento dentro, né, da vontade e o que melhor funcione para a manutenção do poder. E nessa situação de certa tensão entre o império e as colônias, a gente tem uma pessoa, né, um rapaz que é entregue a um dos príncipes, ou será que o príncipe entrega ele, para manter ainda as ligações da família real com aquele planeta, com aquela colônia e com aquela família em específico. E aí esses dois que não queriam se casar um com o outro, até porque um deles está de luto pela perda recente do marido, que com o passar do tempo a gente descobre que é um cara horrível e tóxico. E aí eles vão se apaixonando. Então a gente tem uma trama que, por um lado, pode pegar pessoas pelo romance LGBTQIA+, que é... ok. Evelina escreve bem até cenas hot, ou cenas deles se pegando e se beijando. Mas, pra mim, que fiquei mais encantado com a trama de ficção científica mesmo desse livro, eu fiquei um pouco... não era bem isso que eu queria ler. Então, ele foi um enorme sucesso, as pessoas gostam ativamente desse livro, mas ele só não me pegou. Eu sempre fiquei esperando o momento em que ele ia clicar pra mim, sabe? Porque ele dá aquela virada de chave e você ama a leitura completamente.
mas esse momento nunca veio. Ele chegou quase a vir com um plot twist, que logo depois deixa de ser um plot twist, mas ele nunca veio essa virada de chave, então isso meio que me cansou e não fisgou, de modo geral. Em sexto lugar, e como disse, bem definido pelo meu marido quando eu estava fazendo a listagem, sexto lugar é o quase aprovado. Se ele tentar mais uma vez, talvez ele seja aprovado. E eu coloquei uma obra que eu não necessariamente consigo dizer exatamente algo sobre ela, por isso que ela não tem vídeo aqui no canal, que é Complicado, da Natsume Ono, publicado pela LPM Pocket, que é um mangá com estética de quadrinho, com a história fragmentada, e que a gente vai acompanhar as desventuras, praticamente, de um rapaz que teve a sua família destroçada, ter nascido por conta de um abuso e diversos traumas relacionados àquela família ocorrendo ao mesmo tempo. Então ele meio que é um rapaz, a gente acompanha esse rapaz em alguns momentos muito específicos da vida dele. A gente acompanha o fim da vida dele, a gente acompanha o início da vida dele, a gente acompanha o meio da vida dele, a gente acompanha o pós aquilo tudo que a gente leu, que é o ponto em que a Natsume amarra todas as histórias. E como o próprio título do mangá, ele é uma obra complicada, ele é complicado de ser lido, porque ele é interessante, o traço é propositalmente difícil de gostar ou não gostar, ele é muito caricato, ele é muito único, então o traço não é necessariamente uma questão, mas a história, o caminhar da história, o ritmo, ou mesmo os temas abordados pelo mangá, eles apenas resvalam em algumas coisas, aprofundam outras. É complicado definir o que é realmente essa história. Então, eu pretendo fazer uma leitura em algum outro momento para poder fechar alguma opinião, mas nessa primeira leitura, quando eu terminei, eu fiquei muito com a sensação de eu não consigo dar uma nota para isso. Isso é interessante por diversos aspectos, mas talvez por outros ele peque e aí me perco um pouco. Então tem todas essas questões dentro da obra que acho que vale a leitura por si próprio. Agora, do quinto para cima, é só alegria, só obras que me divertiram muito, que eu gostei, tive uma experiência de leitura maravilhosa. E a primeira com a qual eu vou começar, no quinto lugar, é Cannabis, do Box Brown, que é um quadrinho que é no mesmo estilo do Tetris, em que o Box Brown ele vai narrar quase que uma matéria jornalística, obviamente enviesada, mas ele está meio que narrando uma matéria jornalística no formato de quadrinhos. E qual que é o alvo do Cannabis, essencialmente? Ele vai narrar sobre todo o processo de tornar a maconha ilegal nos Estados Unidos. E aí ele faz um processo incrível, que é construir numa linha do tempo todo o processo de debate por trás ao combate às drogas, ao mesmo tempo que ele está trazendo um contraponto sobre a vilanização dessa droga específica e, principalmente, os objetivos das pessoas envolvidas a esse combate às drogas nessa questão da cannabis ou de outras drogas nos Estados Unidos. Então ele é um quadrinho muito sutil. Claramente ele quer fazer uma defesa da legalidade do consumo de drogas recreativas, mas ao mesmo tempo ele não se perde nessa defesa. Ele traz argumentos muito bem estruturados e principalmente a construção de interesses políticos por trás disso é tão interessante ou até mais interessante do que essa defesa ou não dele. Então é um quadrinho que vale muito a pena para entender as nossas próprias questões com relação ao uso de drogas ilícitas. Então ele tem uma sutileza muito interessante. Eu sou completamente apaixonado pela arte do Box Brown. Ela é simples, ele sempre escolhe uma paleta de cor para um quadrinho específico e trabalha apenas com ela. E enquanto matéria jornalística ele é muito interessante, é muito bem fundamentado e as personalidades que surgem nessa história, elas
agregam ainda mais ao que a gente espera de uma história desse tipo, né? Que tem um fundo de verdade, mas o box ele tá falando sobre um viés específico. Então vale muito a leitura, é um quadrinho muito bom. E em quarto lugar, o divertidíssimo Força Nakamura, do Siundei, que é publicado no Brasil pela editora New Pop, que é um BL, até onde as minhas pesquisas e carece de fontes. O Siundei é um homem LGBT japonês, então ele é um mangaka LGBT, e isso dá uma outra coisa pra essa obra, que eu nem sei te dizer, na verdade, essa lá é caracterizada como um BL originalmente. Enfim, vamos falar de Força Nakamura. É maravilhoso. O Nakamura, um personagem gay, e ele claramente é apaixonado por um colega de classe, mas aí o Siundei ele faz um negócio incrível, que é, ele pega o tipo de comédia romântica muito popular nos anos 90, então a gente tem ali quase um Rumiko Takahashi, assim, ele emula bastante o estilo de piada e arte da Rumiko, então a gente tem uma Rumiko Takahashi fazendo uma história LGBT, então é muito divertido. São pequenos segmentos, né? Então não é uma história, né, de 200 páginas de uma única história. Na verdade, a gente vai acompanhar pequenas situações do Nakamura, dele interagindo com esse interesse amoroso dele. E a grande questão é se ele vai conseguir se declarar para esse interesse ou não, se ele vai ter seus sentimentos validados por esse colega ou não. E aí vão surgindo diversos personagens. Aí um personagem que aparece num capítulo, no outro ele não aparece, ele vai aparecer no terceiro. Então tem como comédia romântica é divertidíssimo, como arte, nossa, é maravilhoso, é tudo que eu gosto de arte de mangá, assim, uma coisa quase meio arcaica, meio velha, sabe? Tem uma carinha de anos 80 e 90 ali, naquele mangá que é super detalhado em alguns pontos e outros é muito expressivo as feições dos personagens. Então é um mangá maravilhoso, tá? Entre, com certeza, as melhores obras de mangá que eu já li e tá em quarto lugar das minhas leituras aí de 2022. Em terceiro lugar, não podia faltar Árvore Inexplicável, da Carol Kiovato, e publicado aqui no Brasil pela editora Suma, lançamento de 2022. E que livro incrível, que livro gostoso, que livro brasileiro, de certo modo. A gente tem a Diana, né, que é uma personagem que vive em São Paulo e ela tem avistamentos de uma energia sendo consumida por aranhas. E isso é o gatilho para ela se envolver com pesquisas científicas que não têm nenhuma ética, um grupo de ambientalistas que meio que quer guardar segredos sobre essas criaturas mágicas, né? Ou melhor, essas criaturas que ainda não foram conhecidas pela ciência. Então a gente tem uma obra muito ambientalista, com uma mensagem muito forte. A primeira obra, acho que a primeira obra de ficção que eu leio que retrata o período de pandemia pelo qual a gente passou, então tem uma coisa ali quase visceral desses anos de 2020 e 2021 principalmente, em que foi o nosso primeiro choque de não poder mais sair de casa e depois o ir saindo pouco a pouco e a questão das máscaras, dos cuidados, do isolamento. Então é uma fantasia urbana que se passa em São Paulo, então é extremamente reconhecível para quem mora aqui na cidade e dá para você fazer o passeio do livro praticamente em São Paulo, é maravilhoso. É uma obra nacional absurda de boa, uma fantasia urbana absurda de boa e eu espero que a gente tenha mais livros nessa ambientação porque ela é maravilhosa. Em segundo lugar de melhores leituras está O Caso do Homem Morto no Fosso, do Luke Arnold, que a gente vai novamente acompanhar o nosso detetive faz-tudo Fetcher favorito, tentando desvendar se a magia voltou ou não para aquele mundo. É uma sequência praticamente, né? Apesar de que eu acho que dá para ser lido sem ser sequência, mas enfim. É o segundo livro do Luke Arnold nessa ambientação do Faz Tudo Fetcher. Então o Fetch ele vai levar a gente
para novos lugares em Sundercity, novos lugares naquele mundo mesmo. E o Luke Arnold é muito inteligente que no primeiro livro, que foi O Último Sorriso da Cidade Partida, a gente tem bastante background do Fat, né? Do Fat Phillips, do Faz Tudo. Mas nesse segundo livro a gente tem muito mais o mundo como ele é agora. A gente tem flashbacks do passado do Fat, mas a gente tem muito mais como o mundo tá agora, como as pessoas desse mundo estão agora, como tudo, de certa maneira, tá tentando se reerguer. Os novos personagens são absurdos de cativantes. O Fat tá muito mais cativante também. E a própria questão mesmo de o que fazer com esse mistério, que o Fat fica muito dividido, é muito inteligente. E aí tem uma crítica quase às grandes corporações e o modo como a gente às vezes simplesmente aceita que as grandes corporações sejam extremamente destrutivas apenas pelas facilidades que elas podem nos proporcionar, sem necessariamente a gente pensar que existem outros meios de fazer as mesmas coisas, um mistério extremamente envolvente. Enfim, é um livro, olha, não tenho palavras para definir o quão bom é, o quanto eu me divirto com esse personagem. Ele junta coisas que eu sou completamente apaixonado. Eu adoro uma boa trama com personagens meio detetives que estão investigando alguma coisa e tentando, né, chegar a uma conclusão de um grande mistério. E aí tem esse viés de magia e fantástico e criaturas anteriormente muito belas se desfazendo ou morrendo por causa da morte da magia. Ele tem um fundo de fantasia muito bem pensado e construído. Ele é um mistério pós-fantástico, assim, né? Pós-morte da magia. Então é uma obra imperdível, tanto o primeiro quanto o segundo livro, e eu estou ansioso para a editora Trama anunciar o terceiro livro logo aqui no Brasil, porque eu preciso dessa história. E para encerrar, o primeiro colocado, a melhor leitura que eu fiz esse ano, o livro que mais mexeu comigo de diversas formas, foi O Deus das Avencas, do Daniel Galera, que é meu autor favorito, meu autor nacional favorito, pelo menos. Eu sou completamente apaixonado por todos os livros que esse homem escreveu. E esse lançamento, se não me engano, de 2021, são 3 novelas dentro desse livro. Ele não é uma única história linear, são 3 novelas. E por conta disso, basicamente, o Daniel ele se permite brincar com estilos e brincar com gêneros de uma maneira muito impressionante. Então, numa primeira novela, ele está falando quase numa trama claustrofóbica de nascimento de uma criança nos dias atuais, e ao mesmo tempo na novela seguinte ele está falando de uma trama futurista, e numa terceira trama ele vai tratar sobre quase uma distopia. E essas 3 histórias elas têm quase um fio condutor que é nascimento, morte e renascimento. Então você consegue criar na sua cabeça uma série de conexões, ou mesmo de mensagens, ou mesmo sobre a resiliência humana nesses 3 momentos, que é absurdamente o melhor livro de 2022. Para mim, ele rivaliza com o meu livro favorito do Galera. Então, é uma experiência única. Você tem que ir muito com a mente aberta, porque não é o tipo de história tradicional que o Daniel conta, mas a gente é recompensado com uma tentativa e uma experimentação muito únicas, muito bem-vindas e muito saborosa. Eu gostaria muito que o Daniel se dedicasse a escrever um livro inteiro de ficção científica, porque ele é muito bom nisso. Ele sabe o que ele precisa se aprofundar e deixar cabeçudo, e o que ele pode apenas ignorar em favor da trama, e é simplesmente fabuloso. É o melhor livro que eu li em 2022 e ainda não tem vídeo no canal, mas eu espero gravar em breve para poder dissecar essa obra-prima. Mas é isso, gente. Tudo do 6º colocado até o primeiro eu indico fortemente, e
o último colocado e o nono vocês podem ignorar que existe, mas foi um ano bem satisfatório de leituras. Eu espero nesse ano conseguir voltar a ler num ritmo que eu tinha anteriormente. Foi um ano corrido, foi um ano que eu, pouco consegui me dedicar ao canal, mas eu espero que 2023 seja melhor pro canal, pra mim, pra todo mundo de modo geral. E é isso. Eu espero ver aí pelo menos, sei lá, os 3 primeiras leituras que vocês fizeram, as 3 melhores de 2022 nos comentários. E por hoje é só, então não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.